O meu primeiro trabalho, não assim em relação à igreja e às coisas religiosas, o meu primeiro trabalho assim, fora de casa, porque em casa nós somos 5 filhos, e a minha mãe, desde que nós éramos novinhos, ela nos ensinou a trabalhar e ajudar em casa. São 4 homens e uma mulher, e não era só a minha irmã que ajudava em casa, os 4 irmãos também. Então um era responsável por lavar banheiro, o outro por varrer quintal, o outro por recolher o lixo, o outro por lavar os pratos, enfim, todo mundo ajudava. Mas chegou um momento em que eu pensei assim, eu queria trabalhar fora, até para ganhar um din-din, não é? Porque em casa não tinha grana, até porque nós não tínhamos muito recurso. E quando eu tinha aí mais ou menos uns 13 para 14 anos, não sei exatamente, eu decidi, falei, eu vou trabalhar. Mas como é que eu vou trabalhar? Quem vai me dar trabalho? E eu me lembro que eu passava em frente de uma loja de bicicleta da minha cidade, e o meu sonho era trabalhar naquela loja. E eu pensava assim, trabalhando ali, não vai demorar, eu vou ter uma bicicleta. E aí houve um dia, uma sexta-feira à tarde, me deu assim uma coragem, eu coloquei uma roupa legal, tomei banho e fui direto naquela loja no centro da cidade, lá em Vitória da Conquista, Bahia. E eu procurei o gerente e me apresentei e disse para ele assim, olha, eu tenho vontade de trabalhar fora e eu sinto no meu coração o desejo de trabalhar aqui na sua loja. O senhor teria condição de me dar um trabalho aqui? Ele me olhou assim e me desprezou. Mas é ruim, não é? Eu alimentei esse sonho durante alguns meses. E aí entrei na loja, fui direto no gerente, me oferecendo para trabalhar, para ajudar aquela empresa a crescer com todo o meu potencial. E o gerente simplesmente me ignorou, ele disse assim, não, eu não tenho vaga, e eu não contrato meninos, não, e pronto, e já foi atender outros clientes. E eu saí da loja quase chorando. E eu estava voltando para casa, passei em frente de uma sorveteria. E aí eu parei assim, do outro lado da calçada, fiquei olhando para a sorveteria e disse, não vai dar na bicicleta, mas quem sabe dê aqui. Aí eu entrei na sorveteria e procurei o dono. E eu falei a mesma coisa, disse, olha, eu moro aqui perto e eu gostaria de trabalhar, o senhor tem vaga para mim? Ele disse, mas você tem o dia disponível? Eu disse, não, eu estudo de manhã, mas eu posso trabalhar de tarde. Aí ele me olhou assim e disse, mas e seu pai? Eu falei, meu pai está em casa. Ele disse assim, vem aqui então com seu pai amanhã. Isso era sexta-feira à tarde. Eu disse, amanhã? Ele disse, aí eu disse, mas pode ser que horas, assim, umas 6, 7 horas da noite? Ele disse, eu fico até umas 7. Então tá bom. Aí voltei para casa todo empolgado, falei com meu pai, e nós combinamos. Terminou o culto jovem na igreja sábado, lá, eu e meu pai para a sorveteria. E aí meu pai começou a conversar com o dono da sorveteria. E foi combinando as coisas, e a preocupação minha e do meu pai era a questão do sábado, né? Porque eu não tinha tocado nesse assunto ainda. E aí chegou um momento crucial, quando meu pai disse assim, olha, mas tem um detalhe, nós somos da igreja adventista do 7º dia, nós não trabalhamos assim dia de sábado, meu filho não pode vir trabalhar aqui no sábado. Aí o moço disse, não tem problema, mas ele trabalha domingo, né? Meu pai disse, trabalha, e eu, não, me deu um desespero na hora. Eu falei, gente, domingo, né? Porque eu queria ficar na boa sábado e domingo. Era o dia de ir para o clube de desbravadores e tal, né? E tinha uns passeios da igreja lá na beira de um rio, uns piqueniques. E quando meu pai falou, pode, eu quase que gritei, não pode. Mas aí eu ia fazer o quê, né? Meu pai disse, trabalha domingo. Então tá certo, ele folga sábado, trabalha domingo. Bom, eu voltei para casa com o emprego certo, não sabia se eu estava feliz ou estava triste, né? Quando foi na segunda-feira seguinte, comecei a trabalhar lá. E aí, pensando assim, e o sorvete? Vai ser de graça ou eu vou ter que pagar? Porque se eu fosse pagar, seria o meu salário praticamente. Porque meu salário era muito pequenininho. Até porque eu trabalhava também só à tarde, não é? E domingo era o dia todo, domingo era o dia mais pesado. E aí eu ficava olhando aqueles sorvetes ali nas primeiras horas na sorveteria e desejando.
Então eu me aproximei de um outro rapaz que trabalhava lá e disse assim: como é que é aqui? A gente pode tomar sorvete e tal? Ele cobra, não cobra? Cobra na hora, cobra no final do mês? Aí o rapaz disse assim: é melhor você falar com o chefe. Aí eu criei coragem, fui lá e disse, o nome dele era José Maria. Eu falei: seu José Maria, só uma curiosidade assim, se eu quiser tomar um sorvetinho, o senhor vai cobrar? Ele olhou para mim e deu um sorrisão e disse assim: Gilson, você agora é de casa, você está trabalhando para mim, você acha que eu vou cobrar um sorvete seu? Você tome sorvete o quanto você quiser, você está em casa, fique à vontade, não tem problema, o sabor que você quiser, o tanto que você quiser. E ele falava assim com alegria, com um sorriso, quase que eu dei um beijo nele. E eu pensei: gente, isso aqui é um paraíso, eu vou tomar sorvete o tempo todo de graça. Assim que o seu Zé Maria saiu, eu já fiz meu primeiro sorvetão, assim, com as 3 bolas, enorme. E aí, que delícia. E aí depois eu tomei mais um, e eu fui experimentando todos os sabores. Eu me enchi de sorvete. Naquela primeira tarde eu voltei para casa assim, interiormente congelado, já pronto para uma pneumonia. Eu sei que eu tomei muito sorvete. Quando foi no segundo dia de novo, no terceiro dia de novo, era só o seu Zé Maria sair, eu entrava, mergulhava de cabeça no sorvete. Eu tinha vergonha de tomar na frente dele, mas quando ele saía eu tomava sorvete. E o rapaz que trabalhava lá, ele ficava olhando para mim só e rindo o tempo todo. E eu pensava: ele é bobo, em vez de tomar sorvete fica rindo. E eu, vai. Isso na primeira semana. Na segunda semana eu tomei sorvete também muito, só que menos. Na terceira, menos ainda. A partir da quarta semana, eu não queria nem ver sorvete. É verdade. O próprio cheiro do sorvete me deixava assim meio, sabe, não me sentia bem. Eu não tinha coragem nem de pegar aquela pazinha que tem lá de madeira e pegar um pouquinho só para experimentar. E aí, conversando com o rapaz que trabalhava lá, ele disse: eu ficava rindo de você, porque aconteceu comigo a mesma coisa. Eu perguntei para o seu Zé Maria, ele disse que eu pudesse tomar à vontade, eu tomei igual um doido, mas aí depois eu não quero mais, eu já estou aqui há 2 anos, e se eu tomar um sorvete por mês é muito, porque eu não gosto mais. Vocês já entenderam onde eu quero chegar? As coisas espirituais, que são para nós tão especiais, na medida em que a gente vai lidando com elas todos os dias, e às vezes o dia todo, chega uma hora que aquilo que é tão especial torna-se comum, e o pior, até desinteressante. O grande perigo de trabalhar para a igreja, de ser um líder da igreja é esse: é as coisas espirituais tornarem-se comuns para nós, e até desinteressantes. E a gente continua lidando com elas, mas elas já não nos encantam mais como antes. Eu quero